Importante lembrar que Lula e Haddad herdaram o real em processo de valorização frente ao dólar. Na verdade, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou em 2022. Terminou aquele ano valendo 5,69% a mais. Então, para efeito aqui de comparação, nesse mesmo período, o euro desvalorizou 14%, a libra esterlina desvalorizou 17% e o iene japonês 23%. Lula e Haddad também herdaram um país com a economia crescendo 7,7% no último biênio e com as contas públicas no azul. Olha só essa manchete do portal G1 de janeiro de 23. Contas do governo federal têm superávit de 54 bilhões de reais em 2022, diz Tesouro Nacional. Portanto, o ponto de partida para o governo petista na economia era bastante confortável. Mas de lá para cá, a coisa está indo ladeira abaixo e em 2024 o real já é a sétima moeda que mais se desvalorizou no mundo. Perdeu 20% do seu valor em relação ao dólar. No meio do ano, o Lula da Silva se referiu aos críticos na imprensa como cretinos e fez a seguinte bravata: quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Vão quebrar a cara outra vez. E aí, claro, Lula foi efusivamente aplaudido pela claque de apedeutas e sicofantas antes de terminar da seguinte forma: eu não voltei a ser presidente para dar errado. Só um detalhe, naquele dia o dólar estava cotado a R$ 5,51. Então, trazendo aqui para a atualidade, segundo a nossa CNN Brasil, o dólar operou com volatilidade e fechou em alta após atingir o patamar histórico de R$ 6,20, conforme cresce a desconfiança com a política fiscal do governo Lula. Então parece mesmo, como disse o Dr. Alessandro, que o mercado está descrente em relação ao pífio corte de gastos proposto pelo ministro Tachad para fazer frente ao gigantesco rombo fiscal provocado pela incompetência e pela irresponsabilidade do governo. O pacote do Lula e do Haddad prevê uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, com cortes em áreas como salário mínimo, abono salarial, previdência, assistência social. Segundo essa matéria aqui do G1, na área da educação, a estimativa é de um corte de 43 bilhões de reais ao longo de 5 anos, o que teria um impacto muito negativo na expansão do ensino em tempo integral. Ainda assim, é um esforço para tapar o sol com a peneira, porque só em 2023 o déficit primário do governo federal superou 230 bilhões de reais. Foi o segundo maior da história, também de acordo com o Tesouro. E para esse ano, a projeção mais recente que tem é de um déficit adicional de 55 bilhões de reais. Ou seja, traduzindo tudo aqui, o governo Lula herdou as contas públicas no azul e em poucos meses colocou o Brasil no vermelho em quase 300 bilhões de reais. Isso sem falar nas empresas estatais que tiveram o pior resultado em 8 anos e também acumulam déficit bilionário. Daí, para tentar compensar todo esse endividamento que gera desvalorização da moeda, inflação e alta de juros, o ministro Tachad anunciou um corte de gastos muito tímido e Lula perdeu totalmente a confiança do mercado. Segundo a pesquisa Genial Quest desse mês, 90% do mercado reprova o governo Lula. 96% considera que a política econômica está indo na direção errada e 88% acredita que a economia vai piorar ano que vem. Então, essa é uma opinião quase unânime dos principais operadores financeiros do país. Eles não confiam numa administração que gasta mais do que arrecada, que contamina as estatais com politicagem, que ataca a independência do Banco Central e que não cumpre as suas próprias metas fiscais, apesar de bater recorde atrás de recorde em arrecadação. Então, diante desse cenário de incerteza, o capital ele busca investimentos mais confiáveis, investimentos como o dólar e como o ouro. E quem que vai culpar o mercado, Basília? Alguém aí sente confiança em deixar o seu próprio dinheiro na mão do Lula?